Repita assim: um cristão triste. Um cristão triste é um triste cristão. Então diga para quem está do seu lado: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Dê um sorriso e um abraço. Olha, há um pensamento na Bíblia que Jesus diz assim: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Deus nos quer felizes de verdade. O que mais tenho ouvido esses dias é: Padre, a sua bênção. Então vamos iniciar a nossa pregação com uma bênção para você, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o seu coração esteja preparado para esta palavra. Hoje é dia de São Miguel, hoje é dia de São exatamente, são 3 arcanjos, e hoje eu vou falar para vocês de São Rafael, que é o anjo da cura, o anjo das finanças, o anjo do relacionamento amoroso, o anjo da saúde, o anjo da viagem, o anjo da vocação, o anjo da alegria. São Rafael transforma tristeza em São Miguel, derrota em vitória. São Gabriel, ele transforma a morte em vida. São os 3 arcanjos. Então peçamos ao Senhor que nos abençoe, que nós tenhamos uma manhã proveitosa juntos, e que você continue amando Miguel, e que você comece a amar muito Rafael. Não deixe Rafael de lado, ele é um grande companheiro também do ser humano. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nos colocamos, porque estamos abertos à tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, não apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece. Que o nosso coração seja terra boa para acolher a tua palavra, para que ela possa germinar, crescer e frutificar na nossa vida, dando 30, 60, 100 frutos por um. Tira do nosso coração toda a superficialidade, tira do nosso coração toda a preocupação com este mundo, tira do nosso coração todo o medo e dai-nos cada vez mais fé. Que a tua palavra gere vida dentro da nossa vida, e que a nossa história e que a nossa família seja vivida para a honra e glória do teu nome. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: a chapa vai esquentar. Te prepara, meu filho. Quando o Rafael chega, a coisa muda também. Amém? Então esteja atento àquilo que nós vamos refletir, porque será aquilo que nós vamos rezar. Amém? Quem tem a sua Bíblia, você vai ler em casa. Aqui nós não vamos ler tudo. A minha pregação é todo o livro de Tobias. Eu vou apenas contar a história e eu volto tirando as lições. Repita: lições para a minha vida. Meus irmãos, olhe para o padre e responda: pregação muda a vida de alguém? Sim ou não? E se eu falar para você que não? Só que eu vou explicar. Pregação muda a vida de alguém? A resposta deveria ser: depende. De quem? Do alguém que ouve. Porque se você ouvir a pregação
ela não vai mudar a sua vida, mas se você colocá-la em prática, você será uma nova criatura. Tiago vai dizer: não seja mero ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. A palavra não é para ser ouvida, a palavra é para ser praticada. E mais ainda, Jesus vai dizer que a palavra não é nem para ser ouvida e talvez nem para ser praticada no primeiro momento, ela é para ser ingerida, comida. Ele vai dizer para Satanás no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo queria dar para ele pão, mas ele se alimentava da palavra. Então nós devemos comer a palavra. O que significa comer a palavra? Passar ketchup na Bíblia e devorar o livro? Não. Ingeri-la no coração para que ela tome carne na sua vida. E a palavra inicial, onde nós começamos toda a nossa reflexão, está no livro de Tobias, no capítulo 12, o versículo 15. A gente pode repetir: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 espíritos que estamos na presença de Deus. Bendizei a Deus, contai as suas maravilhas. Bendizei a Deus, contai as suas maravilhas. Amém? Meus irmãos, toda história é história onde Deus trabalha. Guarde uma coisa no seu coração: a sua história de vida é o chão onde Deus coloca os pés. Respeite e honre a sua história de vida. Você só é quem você é, você só está aonde você está, você só faz o que você faz por causa da sua história de vida. E mesmo que a sua história de vida não seja uma história que você gostaria que fosse, você precisa honrá-la, porque é a sua história. Repita comigo: passado não se muda, passado se ressignifica. Vocês acham que a minha história é só alegria? Você acha que eu fico rindo, mas a minha história é só alegria? O meu passado é só alegria? Só que a gente não pode mudar o passado, mas eu posso mudar a maneira como eu olho para o meu passado. E hoje, quando eu olho para a minha história e eu vejo as coisas não boas que aconteceram. Por que eu digo não boas? Quando você fala coisas ruins, é para você reclamar. Quando você fala coisas não boas, é para você aprender. Repita alto: se não é bênção, é lição. Bênção você agradece, lição você aprende, coisa ruim você reclama. Na vida do cristão católico, nada que acontece é ruim, são as lições que Deus nos ensina, e certas lições você não aprende sorrindo, você aprende chorando. Mas Deus está contigo, seja na alegria ou na dor. Primeiro ponto da minha fala: não fale mal da sua história, porque a sua história gerou você. Quem sou eu? A minha história. Mas eu pego a minha história, alegre sim, mas também traumática, triste, e coloco nas chagas de nosso Senhor. E Ele me faz olhar para esta história e agradecer pelas bênçãos e aprender com aquilo que não foi tão bom. Por isso que eu digo que na minha vida nunca aconteceu nada de ruim. Aconteceu várias coisas não boas para que eu aprendesse. Foi assim.
Vamos convocar São Miguel e os santos anjos. Nas palmas. Meus queridos, a vida, ela é muito bonita, muito bela. Diga para você mesmo: a minha vida é bela, cheia de bênçãos e da graça divina. Por isso que é muito bonito sermos católicos, não é verdade? Eu estava ali sentado, isso, vamos aplaudir a Jesus e a igreja.
É muito belo ser de Jesus e ser da igreja. Eu estava ali sentado agradecendo a Deus pela quantidade de carismas e dons que o Senhor tem derramado no mundo através da igreja. Se o Senhor não tivesse derramado o dom do Espírito Santo sobre estes irmãos, se o Senhor não tivesse levantado o Instituto Resed, o Exército São Miguel, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Vamos aplaudir o Instituto, o Exército, a Virgem Maria. E para que Deus criou o Instituto, o Exército, a própria igreja? Para nos conduzir em direção espiritual, para conduzir você para o céu. A missão de Jesus é a missão da igreja, é a mesma, igualzinha. Jesus reafirmou isso quando ele ressuscitou. Ele enviou a igreja ao mundo para curar as nossas feridas, curar os nossos traumas, pregar a palavra, ensinar as coisas do coração de Jesus. Ele enviou a igreja para que nós pudéssemos ser libertos do demônio. Tudo que estava em Cristo, Ele passou para a igreja. Vocês já escutaram em diversos momentos, Ele enviou com autoridade de pregar a palavra, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. E na verdade nós queremos responder com simplicidade à vontade de Deus na nossa vida. E esta resposta vai abençoando você, e você vai abençoando outra e outra pessoa, porque você é um dom de Deus e uma graça de Deus. Amém? Amém? Quem conseguir já sentar um pouquinho, vamos fazer silêncio. Vamos começar a tomar a palavra. Neste primeiro momento, esta direção espiritual, ela tem como objetivo fazer com que você organize a sua vida. Deus quer você organizado, ordenado, feliz. Você precisa colaborar com a graça. Ontem nós já falamos sobre o discernimento. Discernir é separar entre o bem e o mal. O Espírito Santo vai dando a você a graça, a unção de poder verdadeiramente saber: isto não é de Deus, isto é da carne, isso é do demônio, isso é do mundo, isto é do Espírito Santo. E você vai seguindo o Espírito Santo. Então nós já sabemos discernir, e no Espírito Santo nós podemos escolher. Hoje nós vamos falar sobre uma vida organizada. O Espírito de Deus pairava sobre a água no livro do Gênesis, e ele não descia porque ainda tinha caos. Enquanto você não organizar a sua vida, o Espírito Santo está em você, você sempre vai ouvir a palavra de Deus, o Senhor quer operar e curar, mas a sua vida vai ser um tanto sem muita ação, sem muito poder da graça. Mas não é isso que você quer para você. Nós queremos uma vida organizada, e esta na presença de Deus. Vejam que eu não vou falar para vocês sobre ter uma vida organizada do ponto de vista motivacional. Faça aquilo que dará certo, faça aquilo outro que dará certo, faça aquilo ali que vai dar certo. Se você não fizer, não vou falar sobre isto. Nós vamos organizar a nossa vida na presença de Deus. Por quê? Porque na hora em que organizar a minha vida na presença de Deus, o pecado perde força, o demônio foge de você, a alegria vai transbordar da sua casa e da sua vida, e você vai ser um instrumento de paz.
Você não vai deixar de ter problemas, você não vai deixar de ter tentação, você não vai deixar de ter dificuldades, mas você vai ter uma vida ordenada. Então abra sua palavra na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Esse texto é maravilhoso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 a 24. Veja que nós estamos aqui em processo de formação espiritual, de direção espiritual, porque Deus quer a igreja, o exército robustecido da graça de Deus, fortalecidos da graça de Deus. Deus não quer você fraco, caindo por aí. As Escrituras dizem: o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Entenderam? Deus não quer você lá no mundo, cá na obra de Deus. Deus quer você todo, por inteiro. Primeiro Ele quer a sua mente, depois Ele quer o seu coração, e aonde estiver o seu coração irá a sua vida. Por isso que Jesus disse: aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Se o seu coração estiver em Deus, e se sua mente estiver formada pelo poder da palavra, caminhe tranquilo pelo caminho, porque as armadilhas, elas não estão no caminho. As armadilhas do maligno e do mundo, elas estão às margens. E por que muitas vezes você é pego pelas armadilhas do demônio? Porque você não está caminhando no caminho. O inimigo não fica no seu caminho. Olha que coisa interessante. Ontem até nós dissemos que o inimigo tem medo de nós. Onde o inimigo está? Escondido às margens do caminho. E se você vai caminhando às margens do caminho, você vai encontrar armadilhas, pedras, animais peçonhentos, o maligno. Mas se você organizar a sua vida para caminhar no caminho, tanto o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, você vai caminhar tranquilo na presença de Deus. Isto se chama santidade perfeita. Não é a perfeição do ponto de vista simplesmente estético. Não faço isso, não faço aquilo outro, não digo. Não, o santo é aquele que vive todo para Deus e todo dentro de si. Não é uma pessoa fragmentada. Porque pode acontecer que você tenha uma ideia na igreja e da igreja, e no mundo você tem uma ideia do mundo e no mundo. Não, Deus quer você todo para Ele. Por isso que você precisa organizar a sua vida. São Paulo continua, tome a palavra: que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Ah, padre, eu pensei que Deus quisesse só o meu coração, ou só a minha inteligência. Deus quer você todo, espírito, alma e corpo. Vamos repetir: espírito, alma e corpo. Podemos até dizer: eu me entrego inteiramente a Jesus. Eu me entrego inteiramente a Jesus. É isso que a palavra diz. Seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.